Olá, meu nome é Alcineia Pereira de Souza. Na aula de hoje, o nosso tema da aula de hoje é fungos, do segundo ano do ensino médio. Os fungos e sua importância. Então, o reino fungi, que são, no caso dos fungos, ele reúne os organismos eucariontes heterótrofos por absorção. Ele absorve os nutrientes do meio onde vive. Eles liberam enzimas digestivas que atuam no meio orgânico e degradando em moléculas simples que são absorvidas. Então, alguns dos fungos mais conhecidos são os bolores, mofos, leveduras, orelha de pau e trufas. E há os que são empregados também na indústria de laticínios, para a fabricação de certos tipos de queijo, como Roquefort, Gorgonzola. E alguns fungos também eles são empregados na produção de antibióticos, que é no caso do penicílio, é utilizado na produção da penicilina. E também existe fungos venenosos para o ser humano, capaz de causar a morte da pessoa que ingere. E alguns deles, eles produzem efeitos alucinógenos e provoca também sérios danos no sistema nervoso. Os fungos, eles são, em sua maioria, decompositores, também chamados sapróbios, pois eles nutrem-se da matéria orgânica em decomposição, assim são fundamentais na reciclagem da matéria orgânica. E como podemos ver aí na imagem, a laranja e o morango. Os fungos eles podem atuar como parasita em plantas, como parasita de plantas e de animais. Nas plantas, a doença mais conhecida é o ferrugem, né? Que eles afetam as plantações de café e trigo. Já nos animais, no ser humano, no caso das micoses, o sapinho, que é a infecção na boca, a candidíase vaginal e a histoplasmose, que é a infecção nos pulmões. Vamos falar um pouco sobre as micorrizas. E algumas dessas espécies das micorrizas, elas vivem em associação mutualística com outros organismos, que no caso, elas vivem associadas às raízes das plantas, que são aquelas plantas vasculares. Ali elas se apropriam dessas raízes para ter, né, uma vida. As características dos fungos. A ciência que estuda os fungos é a micologia. As características deles eles são eucariontes heterótrofos por absorção, parede celular formada principalmente por quitina. O glicogênio é como substância de reserva. A reprodução dele é por esporos. E o corpo é formado por filamentos. Muitos fungos eles realizam apenas respiração aeróbia. Outros realizam somente fermentação. Que no caso dos pães, ele é utilizado, né, pelo gás carbônico, que ele cresce a massa do pão. Já nas bebidas, o açúcar dele é degradado por fermentação, né, que é nas bebidas alcoólicas. E a reprodução dos fungos ela é dividida em duas fases. Pode ser assexuada e sexuada. E em todas essas duas fases, ela ocorre a formação de esporos haploides.
E os esporos sexuados são sempre imóveis e seu transporte depende do vento. Eles podem ser dois tipos principais: o ascósporos e o basidiósporos. O ascósporos, eles são formados no interior de uma estrutura especial denominada asco. Já o basidiósporos, eles são formados em uma estrutura denominada basídio, que é um pequeno pedestal. E os principais tipos de corpos de frutificação são os arcocarpos, que abrigam os ascos com ascósporo. E o basidiocarpos, eles abrigam os basídios com os basidiósporos. Em outro grupo de fungo, ele ocorre a formação de um tipo de esporos bastante diferente dos demais, que é os zigósporos. Ele se forma quando as hifas de micélio distinto presente no mesmo meio crescem em uma direção à outra. Aqui mostra a classificação dos fungos, que é uma classificação simplificada. Ela está resumida aqui nesse cladograma. Então, essa classificação dos fungos, ele considera principalmente os tipos de esporos formados durante os ciclos de vida desses organismos. Eles formam os zoósporos, fungos, são adaptados a viver em ambiente aquático, como oceano, rios e lagos, e são chamados de Chytridiomycota, Chidriomicetos e quitrídeos. Muito deles em solos úmidos, onde os zoósporos podem se deslocar na água acumulada. E na evolução deles também algumas das vezes, sempre tem a perda do flagelo, que é propiciando a ocupação do ambiente terrestre por esse organismo. E os fungos terrestres são classificados com base no tipo de esporos sexuados que produz, que é o zigomicota. E formam os zigósporos, que no caso, por exemplo, é o bolor negro do pão, né? Ascomicota. Eles formam o ascósporo, os ascomicetos, que reúne a maior número de espécies de fungo, que são, por exemplo, as leveduras, Saccharomyces cerevisiae, e o penicílio e as trufas, que são apreciados na alimentação humana. Já o basidiomycota, ele forma basídios, por exemplo, a orelha de pau, muito conhecido, né? E os fungos alicinógenos, do gênero Amamita. Antigamente, havia um grupo Deuteromycota, o qual reunia fungos que não apresentam a fase sexuada no ciclo de vida. Eram chamados de fungos imperfeitos. Hoje sabe-se que há fungos que perderam a fase sexuada do ciclo de vida durante a evolução. Então, por análise moleculares, sabe-se que a maior parte dos deuteromicetos pode ser classificada como ascomicetos ou mais raramente como basidiomycetos. Assim, os grupos dos deuteromicetos não é mais considerado um grupo taxonômico válido. Então, hoje a aula é só isso. Muito obrigado a todos.